E aí, pessoal? Tudo bem? Resolvi tocar um pouquinho antes para vocês, para até mostrar um pouquinho de vibrato, né? Porque eu vou falar sobre vibrato. Quantas vezes eu já recebi recados de pessoas assim: professor, fale sobre o vibrato, cadê o seu vídeo do vibrato? Qual a sua explicação do vibrato? E de vez em quando eu falo isso em masterclasses, em aulas, e pessoal chegando. É, e, e aí acaba que eu acabo falando pouco especificamente de vibrato, porque é um assunto complexo. É um assunto assim vasto, assim como muitas coisas são. Na verdade, o que a gente faz aqui no Instagram não é bem uma aula. A gente dá aquela famosa dica, né? Dicas, né? Então, assim, as dicas podem ser muito boas, elas podem ajudar muito, mas obviamente uma instrução mesmo de um professor que acompanha é o ideal, não é verdade? Mas hoje eu vou tentar então falar mais completamente, mais uma abrangência maior sobre vibrato, tá bom? Então, sem demoras aqui, eu vou atender algumas perguntas de vocês, eu vou tirando os comentários de vez em quando para não ficar muito poluído aqui, mas de vez em quando eu vou abrir para comentários, para perguntas, tá bom? Então a gente vai indo aos pouquinhos. Olha, alguém perguntou já se vai precisar do violino. Seria bom ter o violino com vocês aí, seria bom para experimentar algumas coisas, tá? Porque vai ser um monte de coisa. Outra coisa, pega lápis, pega papel, caneta e vai fazendo algumas anotações aí. Eu vou tentar falar alguns nomes aqui também, de algumas referências. E aí a gente vai aos pouquinhos, tá? Vai ser um aulão, assim, vai ser rapidão. Vai ser rapidão. Então, já me perguntaram quando iniciar o vibrato. Essa parte mais pedagógica, assim, de quando começar com o aluno, eu acho que quando o aluno tiver uma boa forma de mão, conhecendo já algumas posições básicas, primeira, terceira, de repente já começar a trabalhar segunda, quarta, quinta, e tiver com uma boa postura, tá? Eu acho que indo para a terceira já dá para começar a trabalhar os fundamentos do vibrato. Outra pergunta, você vai deixar salvo sua live? Todo mundo está me perguntando sobre se eu vou deixar salvo. O Instagram já faz isso para mim por 24 horas. Tá? Por 24 horas fica aqui salvo aqui nos meus stories. É só clicar lá e vai perguntar para você se quer ver os stories ou se quer ver a live. Tá bom? E muito obrigado aí para todo mundo que está acompanhando as lives. Está sendo um trabalhão fazer essas lives. Não parece assim que é só ligar e começar a falar, não. Porque tem um monte de... tem que combinar com os convidados, o horário, a parte tecnológica. Hoje, por exemplo, eu fiz uma listona aqui de coisas para falar para vocês, tá bom? E hoje, logo após essa live aqui, eu vou anunciar o nosso convidado de amanhã, que vai ser o Guido Santana, um super talento, um super virtuoso do violino. Thiago, abração aí. E vai estar aqui com a gente amanhã. Com a gente não, comigo, né? Porque eu falo com a gente como se eu tivesse eu, meu ego, meu super ego. Na verdade eu tenho. E vai estar aqui com a gente e amanhã vai ser entrevista mesmo. Eu quero que ele toque, eu quero que ele fale da experiência dele de competições internacionais, já que ele participou de uma super competição 2 anos atrás. E, enfim, amanhã. Mas é isso que eu quero falar. Logo após, Betina, tudo bem? Logo após eu vou lançar semana que vem. Tenho 6 convidados maravilhosos para semana que vem. Não percam, tá bom? Então tá. Vamos começar? Estão anotando tudo? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa é o uso histórico do vibrato. Por que vibrar? Para que vibrar? Bom, se a gente começar já com a voz humana, o próprio som, qualquer som emitido, ele já é uma vibração, ele já tem uma onda que propaga no espaço, não é verdade? Então o vibrato, ele surge quase que naturalmente para a voz humana. Para quem estava aqui, para quem viu a live de ontem com o Luiz Otávio, ele falou isso maravilhosamente bem. Um pouquinho de água.
Ele falou maravilhosamente bem sobre isso, que desde o início da história da humanidade é o mais natural, é quase que natural começar a vibrar com a voz, né? Então só eu vou tirar os comentários, porque senão eu fico lendo e fico, tá? Já daqui a pouquinho abro para perguntas, tá bom? Então assim, ele faz parte da expressão e eu diria até da maneira como a gente fabrica dentro da voz. Eu sou cantor de chuveiro, né? Mas eu sei que dá vontade de vibrar porque a onda está propagando e o vibrato meio que aumenta aquela onda, né? Na questão do violino a gente faz a corda vibrar, está vibrando. Agora quando adiciona o vibrato, parece que ela está vibrando mais, tá? Então assim, dependendo do estilo, né? Quando começou lá o nosso tipo de violino, no Renascimento, na era renascentista, no Barroco, ele era usado mais como essa ornamentação para aumentar essa vibração natural do som. Tá? O Luiz estava falando ontem de messa di voce, né? Que é a medição da voz. Então é a maneira como a voz começa, o som começa e naturalmente dá vontade de ir junto com a vibração, né? Obviamente, no momento em que a música começa a ficar mais romantizada, ou seja, as frases ficam mais longas, a gente quer sustentar cada vez mais, o arco sai do barroco, vai para o arco moderno, e a gente tem essa ideia de que o som é sustentado porque as frases são sustentadas, né? A gente começa assim de frases que são de 4 em 4 compassos ali do Mozart. Bom, Haydn também tinha algumas frases mais curtas ali do período clássico. A gente vai para Beethoven, que já tem frases gigantes. Até Brahms, que tem frases gigantes, e Tchaikovsky, que tem frases enormes. A gente não sabe onde é que vai acabar, para quem conhece o conceito de Tchaikovsky, sabe que essa melodia é interminável. Até óperas de Wagner, por exemplo, em que nós temos um Tristão e Isolda que não tem nem início nem fim. É uma melodia só. Então isso faz parte da expressão daquela música, de ser muito romântico, que eu chamo, né? Ou seja, o ideal romântico de que o amor é eterno e que o som vai ser eterno e o som vai ser contínuo e o vibrato vai ser contínuo. Então tem música que vai exigir vibrato contínuo. E nós vamos partir daí. Por quê? Porque desenvolvendo um vibrato romântico com uma máxima de amplitude, com um máximo de velocidade, com continuidade entre os dedos, nós estamos exercitando a parte motora o máximo possível. Eu acho que começar daí faz com que a gente adquira as outras formas de vibrato de uma maneira mais controlada. Então, eu parto do princípio atlético da coisa, que fazer um vibrato amplo é fisicamente mais difícil que... Eu não estou dizendo necessariamente que é melhor ou pior. Eu digo que fisicamente, tecnicamente, é mais difícil. Então, como nós vamos falar de vibrato num contexto técnico aqui, é mais difícil e é mais desejável. Uma última ressalva. Diferença de uso de vibrato dentro da orquestra, ou como um grupo de câmara, e como um solista. Obviamente eu estou falando desse vibrato como um solo, tá? Porque eu também acho que ele exige muito mais da motricidade, da musculatura, exige uma habilidade muito grande desse controle desse vibrato, em que é igual para todos os dedos, que tem que ser em terças, que tem que ser em quartas, que tem que ser em oitavas, enfim, vocês entenderam. Alguma pergunta em relação a isso? Porque eu não quero criar... O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Opa!
que eu fiz isso aqui? Ah, voltei. Tá? Então tá. Então vocês entenderam historicamente a coisa, tá? Alguma pergunta? Vai ter um monte de perguntas, mas enfim, de repente eu pego uma perguntinha aqui de vocês e respondo alguma coisa rápida. Mas deu para entender a questão histórica e do princípio que a gente vai partir do romântico solista, que tecnicamente é muito difícil de adquirir, tá bom? Baldini tá aí nos assistindo, valeu. Então tá, vou deixar salva. Essas são as perguntas? É isso aí então. Então tá, vamos continuar. Eu vou fechar aqui. Ah, se o Paulo Boziz entrar no Instagram, eu entrevisto ele, com certeza, seria uma honra. Vou fechar, pum, fechei. Bom, para esse vibrato super amplo, super rápido, tá? Contínuo, que funciona em terças, que funciona em oitavas, que funciona em oitavas dedilhadas, né? Que funciona em décimas, que é difícil de fazer. Nós vamos precisar de uma postura. Por que eu falo isso? Porque o vibrato é um elemento desestabilizador da técnica. No momento que eu comecei a chacoalhar, e os ingleses lá no início do período barroco, lá no período renascentista, chamavam o vibrato de shake. Eles não chamavam de vibrato, que é uma palavra italiana, obviamente. Chamavam de shake. Shake que é chacoalhar, tá bom? Então é a chacoalhada. Então olha só, a postura vai poder me dar uma estabilidade nesse elemento que é instável. Deu pra entender? Alguém me perguntou ali, eu captei e eu tô pensando. Vibrato de braço ou de pulso? Tá? Na verdade, a gente pode usar a palavra pulso, porém, eu prefiro chamar de punho. Tá? É para não confundir as duas coisas, apesar de que eu sei que pode ser pulso também. Mas assim, vibrato de punho ou de mão ou de braço. Pela mesma razão que eu falei do vibrato romântico, começando daí, eu acho que o vibrato de braço vai ser melhor para começar, tá? Ele é mais difícil, já falei com professores e tem gente que começa ao contrário, começa com o punho porque é mais fácil de adquirir, beleza, tá tudo ótimo, não tem nada errado, tá bom? Mas eu prefiro e já tive resultados com alunos que não vibravam muito bem ou vibravam mal, e vão aprender o vibratão de braço primeiro, depois a gente vai diminuir o movimento para o punho. Eu prefiro assim da mesma forma que o braço direito, ele está invertido para vocês por causa da câmera, o meu braço direito vai começar com movimentos grandes de détaché, de martelé, para depois conseguir fazer os movimentos menores. É a mesma lógica, mas não tem nada de errado de começar com o vibrato de punho, tá bom? É a minha maneira de dar aula. Tá bom? Então, falando então da postura, da estabilidade versus a instabilidade. O vibrato está instável. Oh meu Deus, está chacoalhando tudo. Meu som vai vibrar. Inclusive, eu exagerei aqui, obviamente. Mas, inclusive, eu acho que muita gente prende o vibrato para não esculhambar com o som. Começa a ficar assim. Tem medo, até instintivamente, subconscientemente faz isso. Trava porque não quer fazer com que o som se desestabilize. E essa é uma super dificuldade. E para quem estava na super live da semana passada, acho que foi no domingo ou no sábado, já me perdi de tanta live, que eu falei sobre espaleira e queixeira, ao contrário, queixeira e espaleira, tem a ver com a postura e como fazer com que o violino fique estável e relaxado aqui. Não vou poder entrar em muitos detalhes, porém é importante que tenham duas formas de prensa ou grampo, tá? Eu tenho um pouquinho de cuidado em falar essa palavra grampo, que parece que a gente tem que fazer assim. Mas a primeira é a cabeça sendo depositada. Anotaram aí? Senão o pessoal vai falar, o Carmelo falou que é para apertar a cabeça no violino. Não. Depositada na queixeira. Tá? Ou seja,
com esse movimento aqui, ó, de rotação dentro do crânio. Para quem fizer assim, ó, pode fazer assim, ó, põe um... Ia ser tão legal ver todo mundo fazendo isso. Coloca o dedo aqui, bem na frente dessa parte superior da orelha aqui, mais ou menos aqui, onde vai o cavanhaque. Aí faz assim, ó. Sim, mestre. Sim, tô brincando. Sim. Vê a diferença entre isso aqui e agora isso aqui, ó. Isso aqui, como mexe o pescoção mesmo aqui, que vai que nem uma cobra mexendo assim, isso é ruim, porque isso vai criar muita tensão no pescoço, tá? E aqui atrás também, nas costas, ele prende tudo. Então a gente quer fazer o sim, mestre, ó. Aqui, ó. Por isso a altura da queixeira é importante, o encaixe na nossa forma é importante. Tem gente que é mais quadrada, vai precisar colocar, pode colocar mais aqui na ponta, como eu, tenho essa mandíbula aqui bem quadradinha aqui. Tem gente que é redondinha, não vai funcionar muito colocar aqui, então pode botar mais no queixo. Enfim, não é aula de postura hoje, tá? Mas essa é a primeira prensa. A segunda prensa é uma prensa pequenininha e móvel. Anotaram? Prensa pequena, ou grampo, né? Que seria, em inglês é clamp. E móvel. Qual que é? O dedo sendo utilizado da mão esquerda, a mão que desafina, e o polegar. Mas professor, mas não pode apertar, não pode apertar. Não, mas deve apoiar. E vai criar, sim, um movimento de peso ou pressão desses dedos aqui, e contrapeso ou contrapressão aqui. Polegar opositor, tá? Vai acontecer isso sim, tá bom? Mas professor, então onde é que põe esse dedo? Ah, e ele é móvel. Antes de eu falar disso, ele é móvel. Ele não vai ficar sempre parado, né? Obviamente. Está mudando de posição, isso está modificando, tá? Professor, então, professor, aqui na primeira junta, lá Anne-Sophie Mutter, que deixa assim só a tampinha do dedo lá em cima e o polegar embaixo, o Hadelich também toca assim. Algumas considerações. E a primeira é a seguinte, eu quero que vocês anotem, depois me mandem pelo Stories, tá? Anotem assim, não existe posição fixa do polegar esquerdo. Anotaram? Não existe posição fixa do polegar esquerdo. Existe função do polegar esquerdo. Função, não posição. Função. Ele vai jogar na zaga, no meio de campo, no ataque. Às vezes vai ser goleiro. Tá? É a função que ele vai exercitar ali para poder fazer essa contrapressão. Então, se eu fizer aqui... Ah, mas então pode ser aqui, professor? Pode. Pode ser aqui na voltinha, pode ser aqui na pontinha. Não importa, desde que esteja exercendo a função de estabilizar a mão esquerda. Anotaram isso? Agora, uma super dica. Essa vai ser a dica da live, tá? Professor, mas então eu vejo a Anne-Sophie Mutter com o dedo super baixo, eu vejo o Hadelich também colocando o dedo super longe do espelho. Vocês já notaram isso, eu sei que vocês já notaram isso. Mas eu vejo o Schering colocando o polegar lá embaixo, eu vejo outros violinistas, o Wengeroff também coloca o polegar aqui e tal. Aí eu digo o seguinte, a razão disso é muito simples. O que mais tranca o vibrato é a base do primeiro dedo. Isso aqui batendo no instrumento mata o vibrato. Mas professor, o meu professor, a minha professora falaram que eu tenho que encostar, eu tenho que ficar encostando. Para forma de mão, maravilha. É que nem as listrinhas a pauta do caderninho que a gente anotava lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na verdade a gente usa até hoje, que é mais fácil. Porém, escrever retinho é difícil. Quando a gente quer escrever num nível ninja, a gente quer escrever sem linhas. Ou seja, e para isso eu tenho que liberar essa base do primeiro dedo, esse ossão que tem bem aqui, ó. Esse ossão, para o vibratão, eu tenho que liberar ou colocando ele abaixo do nível
do pescoço do violino ou acima do nível do pescoço do violino. Tá? Eu vou receber tanto direct por isso, eu tenho certeza. Mas eu acho que esse autodesenvolvimento do vibrato é muito bom dessa maneira. Vai, pergunta, que eu sei que vai ser uma enxurrada agora. Tá, já começaram a perguntar ali sobre os 3 tipos de vibrato. Eu já nem incluí aquele terceiro que todo mundo fala, que é o vibrato de dedo. Tá? Para mim, vibrato de dedo é um subproduto da coisa toda. Tá? Ali o Vilela Violin tá falando que discorda que não se vibra. Sim, justamente. O próprio Luiz Otávio tava falando que se vibra sim, mas se usa no barroco, mas se usa como um recurso expressivo. Ou seja, não é contínuo, não é a todo momento. É isso que eu quis dizer no início da fala, tá bom? Também depende da anatomia de cada mão de dedos. Também, isso vai depender muito, tá? Mas eu digo que em geral, é isso que a gente está tentando evitar. Essa batida dessa parte aqui no violino, para ter aquele vibrato amplo, romântico que eu falei do início, tá bom? O que fazer quando o dedo bate nas cravelhas? No caso da minha mão, que é grande. Pegue a cravelha e coloque nessa posição aqui. Na verdade, ela nem tá muito boa, tá? Não, na verdade, ela tá perfeita. Ó, porque eu tô olhando ao contrário, ó. Tá bom? Nesse sentido aqui. Não coloquem a pontinha apontada pro... Eu não gosto de colocar apontado pra cá, porque já me aconteceu isso. Quem tava na live esses dias sabe disso. Já me aconteceu de eu bater em concerto e a cravelha... Toim! Muito bem. Gente, eu vou fechar aqui porque senão... Ó, calma aí. Como saber qual vibrato é melhor para determinada peça? Isso é estilo. Isso aí... Vibrato na mudança de posição. Como deixar contínuo? O Baldini tá... já ali atacando. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu vou fechar aqui de novo. Nossa, muito obrigado pelas perguntas, mas eu vou ter que fechar porque senão não dá, tá bom? Tem muita coisa ainda. A não ser que vocês queiram ficar aqui 2 horas, 3 horas. Não, muita coisa não, tá? Muito bem, então vamos dizer que nós estamos vibrando o braço, tá bom? Em princípio. Ah, professor, mas não dá para combinar os dois? Dá, mas vou falar isso mais tarde. No início, vamos vibrar com o braço, tá bom? Antes de falar do movimento em si do braço, nós vamos falar sobre flexibilidades dos dedos da mão esquerda. E eu vou falar uma coisa assim, a grande maioria vai precisar desses 2 exercícios que eu vou passar agora. Eu precisei, muitos dos meus alunos precisam, porém há exceções. Há exceções, não é todo mundo que precisa flexibilizar a sua mão. Por quê? Porque já tem bastante flexibilidade. Tem gente que consegue dobrar os dedos, que coloca o dedo na corda, a segunda junta aqui, a funda, não consegue deixar redondinho. Então, para esses casos é o contrário. Eu dou até um exercício de pegar bolinha, de pegar um papel assim, tá? Não posso pegar esse papel, senão é partitura. Sei lá, pega um papel, coloca na mesa, não sei se vocês conseguem ver aí, tá? E começa a amassar assim, ó, para fortificar com a mão esquerda. Tem maquininhas que fazem isso, tem bolinhas que fazem isso também para fortificar os dedos, para quem precisa. Também vou receber uma enxurrada de perguntas aqui. Eu preciso ou não preciso? Aí a professora tem que regular isso e também o discernimento de vocês para saber se vocês estão quebrando muito as juntas do 4º dedo, às vezes do 3º dedo, tem gente que quebra aqui também, ó. Pum, no 3º dedo, faz um negócio assim, ó. Eu nem consigo fazer. É um negócio, é um troço assim que, sei lá, muita flexibilidade. Então não faça o contrário, até para dar uma tonificada. Deu para entender? 2 exercícios para quem... Para muitos de nós, aqui 95% vai precisar disso aqui. Primeiro exercício de flexibilidade da primeira junta, ou a primeira articulação, que é essa aqui, que está mais próxima da unha, tá? Então nós vamos fazer assim, ó. Coloca um 3º dedo ali. Colocaram ali. Agora, com o 3º dedo bem leve. Não apertem demais. Bem leve, como se fosse quase um harmônico. Façam isso aqui.
tá? Segundo dedo, eu faço dó sustenido. Vejam que eu tenho a minha articulação é bem molinha. Isso aqui eu trabalhei por muitos anos, e ainda quando eu paro de estudar e eu volto e quero tocar a coisa, aí ele enrijece. Tem que voltar, tá? E façam isso aqui, ó, façam leve e aí vão apertando a corda. Eu tô apertando agora, não sei se dá pra ver, difícil de ver. Tô apertando, agora eu vou soltar, ó. Deu pra ver ali na luz, ó, a corda, ó, tá vendo? Leve, apertando, soltando, tá? Façam em todos os dedos. Façam na primeira posição, se quiserem fazer em posições altas também. Façam em outras cordas também. Cada dia escolhe uma coisa diferente. Faça todo dia, é tipo uma espécie de um aquecimento, tá? O segundo exercício de flexibilidade seria então da base dos dedos, que seria esse aqui. Peguem o primeiro dedo e coloquem o máximo longe da ponta do dedo. Assim. É difícil. Às vezes eu dou aula disso aqui, em masterclass, em aula, e só falando a pessoa não entende. Eu tenho que ir lá assim, agora põe o dedo pra cá, agora põe pra... É difícil. Por isso tem coisas que é difícil de dar aula assim, sem eu ver o que vocês estão fazendo, tá? Tragam pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Mas de o polegar, essa é a pergunta geralmente. O polegar estica também. Estica o polegar. Tá? O importante é tentar fazer isso aqui o mais reto, o meu dedo mais reto possível. Nesse ângulo de 90 graus aqui. Tá? Porque vocês vão ó, flexibilizando. Segundo dedo. Ah, é difícil de mostrar aí. Segundo dedo, segundo dedo. Aí. Segundo dedo. Terceiro dedo. Tá? Flexibilizando a base. Quarto dedo. Meu professor, eu não consigo fazer isso aqui, professor. Vai com calma. Despacito. Tá? Vem. Tá? Não estou apertando o dedo na corda. Não estou fazendo assim. Não. Também pode, não sei se vocês conseguem ver na luz ali, ó. Bem levinho, ó. Bem levinho. Se não conseguir fazer levinho assim, pode apertar um pouco mais para ancorar o dedo, não tem problema. Eu tô acostumado com o movimento, então para mim é fácil. Pegaram esses dois exercícios? Vou abrir aqui para perguntas. Perguntas. Falamos sobre flexibilidade. Tudo certo? O pessoal tá gostando. Acho que o pessoal tá gostando. Vai estar no YouTube, gente. A hora que eu tiver um tempinho, é porque eu tô fazendo outras coisas também, né? E é tudo computador. Então tem um momento que eu não consigo mais ficar no computador. Não façam em posições altas, não. Primeira posição, tá? Esses dois exercícios, façam em primeira posição, máximo terceira. Eu não faria muito aqui em cima. De repente o primeiro exercício, né? A Mimi perguntou um negócio interessante aqui. Ela perguntou assim, todas as falanges são flexíveis. A questão não seria sincronizar o movimento? Não, eu acho que é uma questão mesmo de flexibilização. De repente as tuas falanges estão super bem. Tem outras que são mais duras e não obedecem ao comando da mão. Acho que é mais isso, é essa questão de flexibilizar e ter o comando, tá? Aquele primeiro dá certo pro quarto dedo? Opa, claro que dá. O primeiro exercício, ó. Deixem ele redondinho primeiro, não apertem na corda, ó, redondinho, e aí puxem para trás, ó. Tá bom? O pessoal já tá perguntando sobre o quarto dedo. Eu sabia, não tem problema porque eu sabia, tá? Porque realmente o pessoal quer saber a fórmula mágica do quarto dedo. Eu vou falar mais tarde, tá bom? Essa é uma pergunta boa aqui. Ter o dedo quebrado, ou seja, essa falange quebrada, a primeira ou a segunda, pode atrapalhar o vibrato por ter dificuldade com a flexibilidade ou com exercício se resolve isso? Deixa eu ver se eu entendi, eu não entendi muito bem.
Ter o dedo quebrado pode atrapalhar o vibrato por ter dificuldade com a flexibilidade ou com o exercício se resolve isso? Não entendi a pergunta. Eu pensei que era uma coisa, mas era outra, tudo bem. Não, esse movimento da falange deve ser rápido? Não, não é velocidade. Não é ficar fazendo isso aqui, porque isso aqui é só para flexibilizar, gente. Só para ter o controle fino de fazer isso aqui. Ó. Não é tentar fazer rápido, não. Isso aqui não é vibrato ainda. Nós não falamos de vibrato, não entramos no vibrato, tá bom? Vou fechar aqui, valeu, vou fechar mais um pouquinho. Bom, aí nós vamos chegar no primeiro exercício célebre que eu comecei, que muitos de vocês começaram, que é aquele de pegar uma nota, tipo Ré natural na corda Lá, e fazer assim. Entendendo o que eu estou fazendo? Vai de 2 notas, depois 3 notas, depois 4, ou seja, colcheia, tercina, semicolcheia, sextina e depois fusa. Tá? Não tem nada de errado com esse exercício. Eu aprendi assim, tem muita gente que vai continuar aprendendo assim. O que eu quero exemplificar aqui é o seguinte, o que eu quero dizer é que para compreender e coordenar todos os movimentos, esse é um exercício maravilhoso. A primeira pessoa quer entender e ela não quer aprender assim, vibra, tem gente que aprende assim, né, no susto. Quero aprender direitinho. Qual é o movimento? Vai ser isso aqui. Perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, a filosofia do movimento do vibrato, para mim e para muita gente, é a seguinte, de que o vibrato não é um movimento positivo para frente e positivo para trás, como esse exercício indica, tá? Ele não é para frente para trás, de uma maneira sempre com movimento, eu chamo de positivo, ou seja, um movimento ativo. De repente essa é uma palavra melhor, ativo, tá? Não é, tá? O movimento é parecido com o movimento do músculo diafragma que faz o vibrato da voz. Eu não vou tentar cantar aqui. Não se preocupem, eu canto no chuveiro, tá? Mas é um negócio meio... Ou seja, é um movimento de contração e outro de relaxamento. Ele não é... para cima e para trás e para frente. Tem cantor que canta assim, aí fica aquele vibrato de terça menor, né? Não. Ele não é assim. Ele não deve ser assim, porque ele fica muito duro o vibrato, tá bom? Ele é um movimento ativo com um movimento passivo. Mas como assim, professor? Como é que faz isso? É como o vibrato da voz, o diafragma, é como o coração. Tá? É como bater palma. Bravo, bravo, bravo. Eu adoro fazer isso na Masterclass, todo mundo me aplaude e eu faço assim. Muito obrigado. Ninguém vai fazer. Até pode, mas é meio desnecessário, né? A gente pensa no pra dentro, no caso de bater palma, né? E pra bater, tocar na porta. Como é que a gente faz? Assim? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ativamente, os dois movimentos? Não. Eu pergunto e já sei a resposta. É pra fora. Até dá uma velocidade alta pra fora e aí pra baixo vem meio lento. Faz um uma coisa assim, tá? Mesma coisa pra vibrato. Mesma coisa. Tá? É um movimento ativo e outro passivo, tá? Mas professor, quando eu escuto isso eu não noto? Não vai notar. É uma diferença muito pequena. Não vai notar, tá? Mas vai por mim que é. É assim, tá? Vocês vão olhar, por exemplo, o livro do Simon Fisher. Todos os livros dele, que ele comenta alguma coisa de vibrato, ele vai falar isso. Que é a maneira como a Dorothy DeLay pensava também. E
E muitos pedagogos pensam assim, tá? Agora vem a pergunta que não quer calar. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando. Mas, professor, então o movimento ativo é em direção ao meu nariz e o para fora é o passivo? Ou é como o meu professor já falou, que é para trás e para frente, relaxa, tá? É que a gente tem que falar dessas filosofias antes de começar a dar o exercício, né? Os professores que estão acompanhando a live devem estar se compadecendo. O movimento, na minha experiência, eu já fiz as duas maneiras. Já dei aula de não, vai ser para fora. Vamos. E antes eu pensava que era para dentro, aí depois eu me irritei com isso, né, para fora. Depois eu voltei não, é para dentro. Eu tô pensando hoje em dia que é para dentro. Tá, e eu entendi por quê, porque eu experimentei as duas coisas pelo seguinte, o movimento de isso já esqueci o que é adução, abdução, eu não sei esses termos muito bem. Eu só sei que o movimento para dentro é um movimento criado pelo Muki, o bíceps. Ele faz assim, ó, ele contraiu para dentro. O movimento para fora, ele é feito pelo tríceps, tá? Vamos fazer um exercício? Larga o violino no ar, caneta, papel. E vocês vão colocar a mão direita, que para vocês está ao contrário, mas peguem a direita de vocês, e vão colocar o polegar embaixo e os outros dedos aqui em cima. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão bater a porta para dentro, como se estivesse batendo assim na minha cara, assim, ó, pá, 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 pá. Sintam que é o bíceps que está fazendo isso, ó. Faz bem rápido, assim, pum. Rápido, digo, contrai rápido, né? Não é que precisa fazer assim, mas assim, pá, 2, 3, 4, 1, 2. Vocês estão vendo que aqui embaixo está até molinho? Agora façam ao contrário, segurem aqui e façam para fora. Vocês vão sentir que esse músculo aqui contrai. E o bíceps está relativamente relaxado, entendeu? Agora, por que o senhor prefere, então, pelo bíceps? Pelo seguinte, o bíceps é mais forte que o tríceps. Em quase todo mundo. Eu acho que eu não conheço ninguém que tem um tríceps forte e um bíceps fraquinho. Por quê? Porque ele geralmente traz objetos pra gente, pra si, pra dentro. Tá? Então, ele é anatomicamente, assim, naturalmente, dentro da nossa evolução, mais forte do que o tríceps, tá? Então, eu vou ter mais estamina, esqueci como é que eu vou falar estamina. Eu vou ter mais, caramba, abre o comentário e me ajudem aí, tradução de estamina, ou estamina em português também. Eu vou ter mais capacidade de fazer esse movimento com o bíceps por mais tempo. Resistência, pronto, vou fechar. Fechei o comentário. Resistência, pronto, resistência foi ótimo, tá? Então eu vou ter mais resistência fazendo isso aqui. E tem uma outra coisa, que é filosófica. A gente sabe que muita gente dá aula que o vibrato ele deve se acontecer até a nota afinada, porque passando dele a nota é percebida pelo ouvido como mais alta. Vou dar um exemplo. Esse é o Ré. Tá, mas se eu começar a pensar assim, e pensar assim, e vibrar assim, obviamente vocês vão escutar a nota mais alta. Porém, a gente pensa assim, que é o Ré afinado, o relaxamento que acontece para trás é abaixo do Ré, a gente vai tocar até a nota afinada, viu? Isso é um conceito, nós não estamos falando, não estamos pegando o violino ainda. Conceitual, tá? Aí eu dou aula disso, que a pessoa vai fazer isso por muito tempo. Hoje em dia eu não penso bem assim, porque dá para deixar um pouquinho mais alto e dar um brilho nela. Mas isso aí é porque eu tô pesquisando essas coisas, os vibratos que eu acho mais bonitos. Tem até um vídeo super legal que eu acho que eu falei aqui numa... Não, eu falei com meus alunos, não falei com vocês não. Falei com meus alunos, exclusividade dos meus alunos. Um vídeo na internet comparando os vibratos em slow motion. Slow motion. De vários violinistas. E aí dá pra ver que os que tem o vibrato mais gordão e mais brilhante tocam sempre um pouquinho mais alta a afinação, tá? Mas vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer até a nota afinada. Não passem, tá bom?
Muito bem, agora eu vou dar uns exercícios específicos de como a gente vai colocar isso tudo em exercício, tá? Em prática, tá bom? Vou começar aqui os comentários. Vocês entenderam isso? Porque isso aqui é uma parte assim bem filosófica de que como é que é o movimento, o que acontece, por que a gente faz, de onde vimos, para onde vamos e o que somos. Tá? Vocês entenderam? Perguntas? O Reni falou, professor, anatomicamente o tríceps é maior. Não sabia disso. Eu achava sempre que o bíceps era mais desenvolvido que o tríceps. De repente ele é mais desenvolvido, mas ele é menor? Me corrijam, tá? Muito bem, valeu. Flávio falou ali várias coisas que você fala já eram intuitivas para mim, ótimos. O bíceps me convenceu. É o que eu acho, tá, gente? Assim, tipo, eu não quero me meter, assim, meu professor, porque o Carmelo falou, porque não sei do que, não. Pega por baixo do ombro e vai até o próximo. Ah, tá, a extensão dele é maior que o bíceps, valeu. Mas eu acho que o bíceps, ele é mais forte, mais desenvolvido no quesito força. Pelo menos qualquer um que eu vejo na academia, eu faço academia e vejo assim que, fazer esse movimento aqui vai vários quilos. Mas esse movimento para fora, pega. Essa é a minha experiência, tá bom? O tripés é maior. Deve ser o tríceps, né? Tá, o pessoal tá falando, eu não devia ter falado isso. Tá, ele pode ser maior. No músculo, força independe de tamanho. Ele é mais forte, é isso que eu quis dizer, tá bom? O Paulo Bozizio dizia que o vibrato é pra frente, ou seja, pro nariz, seria isso? Ou pra frente do nosso corpo. Essa que é a questão, entendeu? Tem gente que fala que é pra fora. Tá. Tá bom. Gente, eu vou fechar aqui, porque senão não vai dar pra falar tudo. Exercícios. Vamos anotar. Primeiro exercício. Para quem nunca vibrou direito, ou nunca vibrou, tá? Ou não tem regularidade no vibrato. Nós vamos fazer isso aqui, exercício de batida. Anotem. Coloquem aqui o violino na posição normal, tá? Do lado esquerdo do corpo de vocês, não como está invertido aqui, porque é por causa da câmera. Vocês vão segurar aqui o polegar aqui embaixo dessa voltinha aqui do pescoço e vão bater a ponta dos dedos, não importa se vai cair os 4 dedos ou os 3 dedos, pode ser só os 3 dedos, não tem problema, tá? Esses 3 dedos aqui, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Nessa parte da esquerda de vocês, tá bom? Da esquerda, para quem está olhando o violino, vocês vão bater do outro lado e vocês vão fazer um movimento assim, já imitando aquele movimento de ativo e passivo. Vai ser assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, tá? Só nesse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3. Qual é a velocidade? Não importa, qualquer velocidade. Desde que seja relaxado, seja tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá? Agora façam isso aí nas cordas aqui, em qualquer posição, qualquer onde bater aqui em cima nas cordas, ó. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Agora façam do outro lado. Desse lado aqui, do direito, para quem está olhando o violino. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Tá? Fizeram esses três? Aqui, aqui e aqui. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar qualquer... Não, vocês vão fazer antes disso o seguinte. Vocês já fizeram isso aqui, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Notem que a palma da mão esquerda de vocês está batendo no corpo do violino, no ombro aqui, ó. Tá? Não façam longe assim. Não façam longe. Coloquem a base, a palma da mão de vocês no ombro do violino. E batem assim com a ponta dos dedos ali também, ó. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Tá? Agora, até aí vocês estão assim, ó. Sou mestre. Ou mestra do vibrato. Até aí tá tudo bem, tá? Porque nós temos uma âncora,
que é o polegar esquerdo, e o resto tá tudo batendo, tá tudo mexendo dentro daquela regularidade, lindo, dando aquela falsa sensação de segurança. Tô brincando, tá? Mas é que vai ficar mais difícil agora, tá? 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Agora é o seguinte, vocês vão pegar o segundo dedo, e vocês vão deslizar na corda Lá, tá? Vai ter gente que vai fazer um negócio meio assim esquisito. Tentem usar o movimento de braço inteiro. Afinal, eu deveria ter falado isso já desde o início. De pegar a mão direita de vocês, aqui assim na frente da cara de vocês, e vocês vão bater para dentro. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Tá? Para dentro. Não façam assim com o braço direito. O braço direito fica paradinho. Se quiser até fazer no rosto, não, dói. Não. Deixa o braço direito aqui e façam assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Mas mexam só o braço esquerdo. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Ah, professor, mas dá pra fazer assim atrás? Dá. Isso aqui é bater na porta de alguém. Ei, tudo bem? Isso aqui é meio que bater palma. Batendo palma. Só que é uma coisa invertida aqui, ó. Dá pra ver? Batam palma, invertam as mãos. Agora põe o braço esquerdo na posição do violino, tá? Mas façam só 4. Façam só 4 no início. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, tá? E aí peguem o violino sem um arco. Eu tô segurando só porque eu vou segurar. Deixa aqui assim. Aí façam isso aqui. 1, 2, 3, 4, 1 na parte esquerda. 1, 2, 3, 4, 1. Depois em cima das cordas. Depois do lado direito. Encostando a palma do lado no ombro. Tá? Cuidado para não fazerem isso aqui, ó. Não, vocês querem fazer esse movimento como se fosse um bloco. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Eu sei muito bem, tá? Então, assim, tem que treinar para não mexer a mão. Mas meu professor disse que precisa ter o molejo da mão. Precisa, mas agora nós vamos isolar esse movimento. A gente não vai fazer isso. A gente vai deixar só aquele bonitinho, tá? Bonitinho, digo assim, antebraço inteiro. 1, 2, 3, 4, 1, tá? Agora peguem o segundo ou terceiro dedo, na corda Lá, e vocês vão fazer a mesma coisa, só que deslizando. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Pode ser o terceiro. Terceiro dedo. Eu não tô parando a nota. Quarto dedo. Ah, mas o meu quarto dedo é horroroso, professor. Parem de reclamar. Vamos trabalhar. 1, 2, 3, 4. Ah! É difícil mesmo, ele tá saindo. Essa corda tá muito alta nesse violino, eu tenho que arrumar isso. Assim que abrirem as lojas. Primeiro dedo. Esses aqui dá uma trancada às vezes. Às vezes o primeiro dedo é pior que o quarto dedo. Tá? Então, ó. O polegar tá ancorado, porém os dedos estão mexendo com o braço. Agora vem o pulo do gato. É agora que todo mundo se embanana para quem nunca fez vibrato antes. Porque nós vamos parar o dedo na corda. Tá? Quando ancorar o dedo na corda, que o cérebro vai fazer assim. Como é que é isso? Tá? Ó. Qual é a nota, professor? Não importa. Eu não tô tocando. Terceiro dedo. Não tô tocando com um arco. Primeiro dedo. Se quiser baixar um pouco a mão para fazer o quarto dedo, para não ficar muito lá em cima, pode ser. Mas notem que eu tô tocando a palma da mão no ombro. Tá? Eu tô tocando. Eu prefiro do que fazer ele fora no início, tá? Porque é mais uma sensação tátil para a mão. E a mão precisa disso, gente. Tem muita coisa para falar ainda, eu acho que essa live aqui vai mais. Vocês aguentam mais um pouquinho? A audiência tá boa. Então vamos lá. Porque eu quero ser bem completo nisso aqui, eu quero falar sobre vibrato contínuo, comparação entre os dedos, eu quero falar de cordas duplas, tá? Então fiquem antenados aí, tá? Porque eu acho que vale a pena falar isso aqui. Tá bom? Tá aí. Qualquer nota.
Não importa, mas vocês vão notar que isso já é difícil de fazer. Depois de bater aqui em cima, vocês vão descendo, coloquem, não precisa ser uma nota especial, se quiser colocar em primeira posição, beleza, vão para a primeira posição, mas não precisa, tá? Porque eu não estou tocando ainda. Lembre que é sempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, segundo dedo, primeiro dedo. Tá tudo desafinado, eu sei que tá desafinado. Meu si tá super alto. Olha só. Que si feio. Mi. Ah, professor, não consigo fazer com o quarto dedo. Não se preocupem muito agora com o quarto dedo. Depois eu vou dar umas dicas de quarto dedo. Não? Mas só se vocês ficarem na live. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3. Não precisa ser muito rápido também. Eu tô tentando fazer rápido aqui, mas não. Tá? Deu pra entender? Esse é o exercício de batida. Agora, eu vou falar o seguinte. Eu vou passar pra vocês o exercício de vibrato para desenvolver. Nossa, quase no final da hora eu vou falar sobre o exercício de vibrato. Que é o exercício 290. E antes de começar de vir a enxurrada de pergunta no meu direct, eu já vou falar o seguinte. Acabou essa live, eu vou postar nos meus stories esses exercícios, tá? Faça um print, que é a maneira da gente se comunicar mais facilmente. É o exercício 290 do livro Basics do Simon Fisher, tá? Depois eu vou escrever bonitinho nos stories, se vocês saberem o nome, Simon Fisher, Basics, exercício 290. Não se desesperem. E o exercício é o seguinte, ele vai trabalhar justamente esses ritmos com notas reais, em primeira posição, para começar. Então vai ficar assim, vai ficar uma colcheia pontuada, uma semicolcheia para trás. Não se preocupem com metrônomo por enquanto, tá? Agora tem umas regrinhas para estudar isso aqui, tá? Vai ser para frente com o dedo preso na corda. Não sei se dá para ver bem aí a corda presa. Quando for para trás, ele vai soltar um pouco a corda como se fosse uma espécie de um harmônico, ou o que a gente chama também de uma nota fantasma. Ela não tem um centro, ela vai ficar assim, tá? Por quê? Porque esse movimento, se a gente for pensar filosoficamente no movimento, ele é semicircular. Olha a ponta da minha mão ali, a ponta da minha mão está fazendo um semicírculo, não importa se é do braço ou do antebraço, ele está desenhando um círculo, tá? Então, é por isso que a gente está trabalhando isso. A gente acha que é linear, mas na verdade não é linear, tá? É um assunto super interessante, na verdade, mas enfim, eu vou parar aqui, senão a gente vai ficar até a meia-noite. Tá? Depois que entender o movimento e façam com todos os dedos, estão anotando? Faço com o terceiro, faço com o segundo, faço com o primeiro dedo, depois faço com o quarto dedo. Encontrei um metrônomo daqueles antigos, que todo mundo usa aplicativo hoje, né? Mas assim, eu vou botar no metrônomo 60, essa é a indicação dele, 60. Eu vou botar perto do celular, provavelmente eu não vou escutar isso, então não vai estar perfeitinho, vamos ver. Essa velocidade, lembra de bater palma? Que não era a velocidade da frequência que vai fazer, mas a regularidade, que é isso que a gente está fazendo aqui, regular, e essa velocidade, essa contração do bíceps, que vai ficar naquela discussão se é mais forte, menos forte, maior ou menor, mas eu prefiro fazer o bíceps. Ele vai fazer isso aqui e vai contrair. Você tem que sentir que contrai mesmo, que faz um tim. O ritmo para trás não é tão importante. O que realmente acontece aqui, ó. O importante é essa batida para frente, ó. Depois segundo dedo com dois temidos. Primeiro dedo. Quarto dedo. Ah, mas meu quarto dedo é horrível, não se preocupe, depois a gente vai falar dele. Tô correndo.
Pra dar essa contração, isso que é importante. Depois que nós fizemos um impulso por batida do metrônomo, nós vamos fazer dois impulsos, tá? Então vai ficar mais ou menos um ritmo assim. Depois eu vou postar aqui. Semicocheia pontuada, fusa. Semicocheia pontuada, fusa. Então vai ficar assim, dois impulsos. Contrai, 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 contrai. Notem que eu já não estou fazendo a nota fantasma, porque é muito trabalho fazer isso, tá? Mas eu estou diminuindo sim a força na corda. Dó sustenido. Primeiro dedo, si natural. Tá? Depois vão ser 4 impulsos por batida. Vai ser assim. Mas parem. Vai ser tá, 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 pá, parem na próxima semima. Já não tem, nem tô pensando em ritmo para trás aqui. É só um impulso, 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 pá, e impulso. E aí relaxa, tá? Ó. Tá bom? Depois vai ser contínuo, regular, sempre acontecendo, porém sempre com esse princípio ativo e passivo. Não tentem fazer. Porque eu escuto direitinho quando a pessoa faz assim, faz tago, 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 fica aquela piada de violista que não se deve contar da Por Elise, né? Então. E isso é 60. Se vocês fizerem 4 impulsos no metrônomo 60. Deixa eu desligar essa porcaria. Eu não gosto de metrônomo, já vou confessando. E vai daqui a 2 minutos vai fechar. Mas aí eu vou terminar esse exercício e eu tenho mais algumas coisinhas para falar e passar exercício para vocês. Então fiquem aqui, não fujam. Depois que fizer isso aqui já é vibrato. Para mim já é. Porque mesmo que seja lento, ele é regular, ele é relaxado. E ele tem esse princípio positivo, negativo, ou ativo e passivo, e ele já dá a ideia de vibrato, tá bom? Então, eu vou desligar a live e nós vamos para vibrato contínuo. Fiquem aí. Nós vamos aprender a fazer isso aqui continuamente. Eu já estou pulando semanas de estudo, gente. Eu estou dando ligeirão. Isso aqui eu explico, assim, um semestre, de repente. Tá? E a pessoa tem que fazer. Eu estou só explicando qual é o desenvolvimento natural da coisa, tá bom? Vou desligar, mas já volto. E aí, pessoal, voltamos. Vamos falar, então, sobre continuidade do vibrato. E depois que a gente aprendeu, na verdade, antes de falar continuidade de vibrato, eu deveria ter terminado realmente o que eu tinha falado antes. Que é o seguinte, vocês não vão ficar tocando a 60 o metrônomo. Não vão, né, gente? Esse vibrato ele é muito lentão. É bom controlar lento, perfeito. Mas olha só, deixa o pessoal chegar aí, que eu já tô falando um monte de coisa e o pessoal não chegou. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chega todo mundo. Tá? Tá travando? Vai ficar salva a live, vai ficar salva. O peso dos dedos pode ajudar o movimento? Sim, eu penso muito isso, que na verdade isso aqui é uma transferência de peso, né? Que é na verdade que faz o estalo da batida, né? De bater palma. Quanto tempo em cada exercício vai depender de vocês. Esse exercício aqui pode demorar para vocês chegarem em uma boa velocidade. Quem é meu aluno sabe disso. Quando eu vejo que o aluno tem pouca velocidade,
Não, vai indo, vai exercitando. Não estudem vibrato, meia hora de vibrato, gente, não estudem isso. Não, alguém já perguntou ali, normal cansar? Claro que é normal cansar, não estudem mais que 3, 4, 5 minutos disso aqui, relaxem, façam outra coisa, toquem, depois se quiser estudar de novo, né? Então, então, vamos continuar porque acho que tá chegando o número que estava antes. Pra mim, ó, o aprendiz de violino, pra mim o mais difícil é o primeiro dedo, alguma dica é o mais difícil. Mas isso que eu falei lá no início da live, que o primeiro dedo tem muito... Bom, primeiro que ele é rígido pra caramba, mas ele tem muito de ficar aqui, ó, encostando no espelho e ficar, ó. Vocês têm que saber estabilizar a mão. Olhem o Hadelich tocando, vocês vão ver que é incrível. Vocês vão ver todos os grandes violinistas. A Anne-Sophie Mutter, com certeza, deixa isso aqui super espaçado. A mão dela é quase que paralelo ao espelho, um troço meio doido, assim, ela tem super flexibilidade. Mas vocês podem ver a Hilary Hahn também, separa. Ela deixa bem, inclusive a mão da Hilary Hahn é alta pra caramba. Por quê? Porque ela deixa isso aqui claro, ela não bate isso aqui no instrumento. Essa liberdade do instrumento, ele dá medo, porque tu tá tendo menos contato com o instrumento. Nossa, ia sair menos contato, menos estabilidade, menos sensação tátil. Tá, eu vou então continuar aqui, porque, isso que eu ia falar, fez 60, aumentem de 6 em 6, vai indo, tá? O meu vibrato vai bem até 108, 110. Eu consigo fazer 4 oscilações em 110. Tipo, eu não sei se agora eu vou conseguir, mas... Eu não usaria esse tipo de velocidade nessa peça. Obviamente que não. A gente tem que ter a capacidade de fazer essas velocidades e essas amplitudes, né? A gente vai trabalhar o amplo, a gente está trabalhando o amplo e com velocidade agora, tá? Todos os dedos são diferentes, gente. A pessoa está perguntando o meu quarto dedo, o meu primeiro dedo, e o terceiro dedo, não sei o que. Todos os dedos têm Eu vou desligar os comentários. Porque senão eu fico querendo responder todo mundo e eu não consigo. Todo dedo se comporta de uma maneira diferente e essa é a dificuldade. É super difícil, por isso que eu vou dar um exercício depois de comparação dos dedos, tá? Então tá, vão de 6 em 6, começa em 60, às vezes eu tenho aluno que não consegue 60, vai lá para 54, 48, 54, 60, 66 e vai indo, 72, eu acho que 6 em 6 é um bom número, vai chegar a 108, tá? Eu escuto gravação minha quando eu tô assim no calor do momento, eu posso ir até mais rápido, mas depende da peça, depende da coisa exigida no momento, tá? Regularidade, eu acho que hoje em dia cada vez mais, assim, como solista, tocando como solista, às vezes até sonatas, assim, tipo a sonata Kreutner, talvez nem tanto, mas assim, uma sonata mais César Franck, alguma coisa assim, tem que ter o vibrato aquele mais cerrado, mas também às vezes tem que ter aquele vibrato que é incrível, assim, quando vibra, tá tirando muito som do violino e o vibrato é amplo, tem uma boa velocidade, parece que o som navega longe, bom? Então vamos subindo isso semana a semana, gradualmente, gradual. Agora, vibrato contínuo, eu vou postar a minha solução aqui de combinações de dedos, vou postar nos meus stories assim que acabar isso aqui, tá? Mas eu já vou mostrando pra vocês, eu faço isso aqui, ó. Bom, se eu faço 4 oscilações por batida, eu posso colocar o metrônomo e vai acontecer isso aqui. Acabei de tocar todas as combinações entre os 4 dedos, tá? 1 pro 2, 1 pro 3, 1 pro 4, 2 pro 1, o 2 pro 3, o 2 pro 4 e o 3 pro 4, tá? Agora,
Eu gosto de fazer esse exercício, essa sequência, nas 4 formas básicas. Tem mais que 4? Claro que tem, óbvio que tem. A última vez que eu contei tinha umas 60 e tantos, eu parei de contar. Mas as 4 são básicas, né? Que é essa formação, que é tom, meio tom, tom. Depois tom, tom, meio tom. Tom, tom, tom. Meio tom, tom, tom. Tá? Então fica... Tá? Eu vou colocar a minha solução ali nos meus stories assim que fizer. Com metrônomo. Mas eu já faria assim, depois que tiver uma boa velocidade, eu dou esse exercício de continuidade, tá? Super dica, mais do que só fazer o exercício. O pessoal me pergunta assim, qual é o método? Tá, o método encontro no MSLP, pego um livro e faço. O importante é entender o que fazer. Muito comum, porque a gente tem medo de colocar o dedo, porque a corda tá vibrando, o sol tá queimando, tem uma fogueira ali, então a gente faz assim, bate, vai e bate de uma vez. Cuidado com essa batida, tá? Porque isso depois, quando fazer uma coisa... Quando ele vai tocar alguma coisa que exige vibrato, a batida, com exceção, tranca o dedo, tá? Ou o quarto dedo. Bati e não consegui vibrar bem o quarto dedo. Então, aproxima o dedo. Aproxima o dedo da corda, mesma coisa aqui. Cuidado com isso aqui, ó. Às vezes eu tenho a tendência de fazer o quarto dedo batido, tá? Eu tenho que sempre me policiando para acalmar a mão, tá bom? Então o vibrato contínuo eu vou colocar logo depois, tá? No Simon Fisher tem também o exercício 299 que eu vou postar aqui, tá bom? Que é a comparação dos dedos, tá? Que é uma coisa assim, tipo, pega um Ré natural... Todos têm que soar igual, tá bom? De novo, eu faço amplo, porque a amplitude é o mais difícil, porque o quarto dele ele é mais fininho, né? Então, assim, eu tento equiparar eles pelo mais amplo. É mais fácil fazer com o terceiro e o segundo dedo? Óbvio que é mais fácil. Mas a gente tem que trabalhar o quarto dedo, e isso aqui é uma espécie de um exercício pro quarto dedo, tá? E aqui já vai a dica do quarto dedo. Quem é que tá esperando a dica do quarto dedo? Acho que todo mundo que tá aqui. A dica do quarto dedo é o seguinte. A gente pensa que se a gente deitar os dedos na corda, a gente vai ter uma amplitude maior. E isso é verdade até um certo ponto, tá? O que acontece, e eu vejo muita gente fazendo, é o seguinte: vou aplastar o terceiro dedo e aí tensiona as articulações. Ah, mas professor, mas eu estou com toda a base do dedo na corda, mas o meu vibrato está estreito. Claro, porque as articulações estão tensas, então nem sempre fazer isso aqui é o melhor. Eu vejo o pessoal fazendo... E estica o quarto dedo para tentar vibrar. Isso, na verdade, está trancando as articulações. Olhem a mão da Hilary Hahn. Olhem a mão da Anne-Sophie Mutter, por exemplo, tá? Não são necessariamente mãos grandes. A Hilary tem um quarto dedo bem parelho com os outros dedos. E a forma da mão vai entrar na fórmula. Aqui é uma fórmula para cada pessoa, tá? Mas, em geral, o quarto dedo mais arredondado... tá? Ele vai trazer vantagens, tá? Porque ele vai fazer com que haja uma possibilidade da articulação mexer. Então imaginem assim, eu faço isso aqui e aí eu tenho a possibilidade de fazer, digamos que isso aqui seja uma falange, tá? Minha mão é uma falange, então eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui. Agora, se eu começar o movimento aqui,
a minha possibilidade é só para lá, eu não tenho mais possibilidade de movimento para baixo. Então é mais ou menos isso aqui, se eu aplastar o quarto dedo, muito provavelmente eu não tenho mais capacidade de mexer para lá, só para frente. E aí instintivamente o ouvido vai dizer assim, não, para frente não, porque senão a nota vai sair desafinada. E aí tranca o quarto dedo. Então, eu tenho um exercício de quarto dedo que eu não tinha nem colocado aqui, vou até anotar para futuras gerações, porque eu gosto de ser organizadinho. Exercício de quarto dedo. Exercício, porque é um exercício que eu faço de quarto dedo, que é muito bom. Anotem aí. Peguem qualquer nota com o quarto dedo lá nas estratosferas. Nossa, essa corda tá alta pra caramba. Tá doendo o dedo. Parece um mosquito, é ruim de tocar aqui no violino. Mas deixem o quarto dedo redondinho. Tá? Se vocês tiverem já uma boa flexibilidade, isso aqui vai funcionar. Se não tiver ainda uma boa flexibilidade, esperem um pouco para fazer esse exercício, tá? Tipo, é muito modular o que eu tô falando aqui, né? Cada exercício é uma coisa, vai depender do estágio de evolução, de desenvolvimento de vocês no instrumento. Vocês têm que entender isso, não façam tudo aqui, porque isso aqui é complexo, tá? Então assim, peguem lá em cima e ó, regularidade, não estou pensando em velocidade. Sharing para ter um vibrato assim. Então, façam agora um cromático para baixo com o quarto dedo. Nossa, essa corda tá furando o quarto dedo. Notem que quanto mais aplastado e longe, que seria o recomendado, mais tenso ele é. Agora, quanto mais eu deixar essa pontinha aqui, ó, essa aqui é a dica. Essa pontinha aqui, um pouquinho mais pra cá, pro cavalete, ó. Nossa, mas essa corda tá doendo o quarto dedo, ela tá muito tensa, muito alta, tá? Ah, mas agora eu vou ficar na posição baixa, meu dedo vai fazer assim. Sim, essa é a tendência. Porque justamente porque tem esse dobrado aqui, vai ajudar a mão a continuar dobrando. Mas quando a gente faz aqui, a gente acha que tem que aplastar o dedo. Não. Tá? O pessoal me pergunta direto, professor, como é que faz o seu vibrato de quarto dedo? Parece tão amplo, tão bonitinho. É mais ou menos assim. Tá? Mas cada mão é uma mão. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Essa aqui é a live dos parênteses. Uma das minhas alunas mais incríveis, tecnicamente, que eu tive, ela se graduou há uns 2 anos atrás, tinha um vibrato invejável. Eu olhava para a mão dela e ficava assim, nossa, que vibrato incrível. E eu tentei corrigir uma falha dela, que era quebrar a segunda falange. Ela sempre quebrava. E ela deixava o dedo mais aplastado, mais longe da corda. Tinha uma mão super flexível. Só que tinha um vibrato maravilhoso. O que eu vou falar para o cidadão, para a cidadã, dizer assim, não mude porque tem que ser a forma da minha mão. Não. Funcionou, tá conseguindo bater no mesmo lugar afinado, tá vibrando, tem boa articulação, tem velocidade, tá tudo certo, tá bom? Isso aqui é que, para a maioria das pessoas, isso aqui vai ajudar, a maior parte. E eu tô falando assim, empírico, não tem dados científicos, não tem provas. Mas assim, as minhas provas são os meus alunos, os festivais, enfim. E observando muito YouTube, que eu gosto de observar. Tá bom? Perguntas, vou abrir para perguntas porque já faz um tempinho que ninguém fala nada. Vamos lá. Tá aí, alguém já perguntou antes, por que a partir da terceira posição o vibrato tende a ser melhor? Por causa disso. Porque tem essa dobradinha melhor e a mão tá mais armada um pouco nas posições altas. Ó, porque tem que, né? Porque ela tem que sobrepujar o instrumento aqui. Então ela dobra, então as articulações ficam mais redondinhas. Então, transfiram isso assim. Não é para tocar assim, pelo amor, não façam isso aqui. Isso aqui pode dar o síndrome do carpo.
Óbvio que pode, não façam isso. Mas também não façam isso, tá? Deixem a lá Heifetz, assim, entendem? Lembram do Heifetz? Deixa ela um pouquinho mais assim, ó, armada nesse sentido. Pense na série de Fibonacci. Às vezes eu viajo com essas coisas. Quem conhece série de Fibonacci, eu acho que é assim, ó, que legal, ele falou de série de Fibonacci. Maior, menor, e o antebraço é grande, na verdade. Maior, menor, 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 menor. E vai fazendo uma espécie de uma flor para dentro, tá? Se quebra muito esse formato, se fizer isso aqui ou isso aqui, dá problema, tá? Professor, há diferença de velocidade de vibrato na viola? Sim, eu acho que eu aprendi muito tocando viola, que o vibrato não precisa ser tão veloz e tão estreito, tá? Olha que legal, um testemunho aqui, eu não consigo, Lineker. Eu nem sabia vibrar com o quarto dedo. Após você me ensinar esse exercício de vibrato que acabou de mostrar, o meu vibrato está bem melhor. Obrigado, professor. Funciona. Já várias pessoas eu consegui arrumar esse vibrato de quarto dedo. Não conheço esse sistema, Ivan. Tá? Não estalem os dedos, tá? Isso aqui que eu fiz é muito ruim. Tem como vibrar sem espalheira? Eita, olha. Acho que tem, só que aí o vibrato vai ser um vibrato mais de punho, de mão, tá? Eu vejo, percentualmente, eu vejo mais gente usando solistas, eu tô falando de solistas, tá? Mais gente usando o vibrato de braço combinado com o punho do que simplesmente punho. Poucos os solistas que usam só punho. A Rachel Barton Pine é uma que usa só mão, tá? E ela tem um vibrato lindo. O Perlman também, tá? Então, Carmelo, Thiago, é muito comum ver os iniciantes no instrumento arriscando um vibrato. Quando um aluno pode começar a estudar? Eu já sei a sua resposta, mas tem como você aconselhar os alunos? Paciência. Eu acho que tem que esperar um pouquinho até a forma estar bem feita, começar a usar posições um pouco mais altas. Eu não dou muita aula para iniciante, mas esse seria o meu chute. Ao vibrar, Felipe, ao vibrar na primeira posição, pode-se armar mais a mão nesse sentido? Um pouco pode. Exemplo, trazer o polegar para baixo do braço do violino e assim armando mais a mão? Sim, mas cuidado. Isso tem que ser feito com muito cuidado. É a live das exceções, tá? Um pouquinho, vou pegar o violino que eu tô fazendo na mão, não sei. Um pouquinho nesse sentido, tá ok. Um pouquinho afastado aqui, tá ok. Não façam, pelo amor de Deus, isso aqui, tá? Muito discernimento, tá? Vibrato com corda dupla. Estamos chegando lá. Vou fechar, porque senão fica doido o negócio. Eu vou fazer mais um vibrato, que também tá no Simon Fisher, mas é tão simples que você não precisa ler o negócio, tá? Exercício de vibrato para relaxar a relação de braço com mão. Por quê? Porque depois vocês vão sentir o seguinte. Imaginem que isso aqui é o antebraço de vocês. Essa aqui é a articulação da mão, essa aqui é a mão, tá? Olhem lá em cima. Se eu for fazer tudo com o braço reto, tá? Aquele vibrato que eu estava ensinando até agora, que é aquele de bater a porta assim, sem amolecer a mão, vocês vão fazer um desenho semicircular lá em cima dessa maneira, tá? Agora imaginem se vocês fizerem, tá? Se eu fizer, ó, é legal aqui porque tá branco lá atrás. Se eu fizer isso aqui até a pontinha ali, ó, e um pouquinho mais para lá, eu vou precisar, olhem a base do meu arco ali, no talão do arco, eu vou precisar de tanto de movimento assim. Agora se eu soltar a articulação da minha mão, eu posso fazer a mesma extensão de vibrato, mas com o menor movimento do meu braço, porque a minha mão está fazendo o resto. Deu para entender a mecânica da coisa? Ó, vou repetir. Esse aqui é o vibrato de braço, só braço, sem punho, sem mão. Bum, 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 bum. Eu preciso de muita abertura. Olhem a ponta do arco, não a ponta do lápis. A ponta do arco, vocês estão vendo? Tá? Agora eu vou diminuir, eu vou fazer mais o punho sendo um reflexo, tá? Um produto do movimento do braço, do antebraço. Viu só? Eu faço basicamente a mesma extensão lá de vibrato,
essa foi uma sacada que explodiu a minha cabeça quando eu me dei conta disso, tá? Foi um negócio assim, se eu fizer isso, o meu vibrar, a minha amplitude tá ótima. Por que eu tô fugindo? O pessoal deve estar perguntando, por que eu tô fugindo do vibrato de punho, simplesmente punho? Não era melhor simplesmente fazer o punho e gastar um movimento menor? Teoricamente, sim. Porém, eu observo que, porque isso aqui é mais forte, não maior ou menor, eu fiquei encasquetado com isso. Casquetado é coisa do sul. Tô grilado com isso. Isso aqui eu vou fazer com mais força, mais domínio e mais velocidade. Eu não encontrei ainda alguém com uma super velocidade. Talvez o Aran Rosan. Aran Rosan é um violinista que consegue fazer punho, mão, com uma super velocidade. Mas são raros os casos. São poucos os violinistas que eu vejo fazendo isso aqui com uma boa velocidade. Tá? Ele conseguia, faleceu. Tá? Super bem. Tá? Então, assim, eu prefiro esse movimento de braço com relaxamento de punho. Vamos aprender? Vamos fazer um exercício aqui? De novo, isso aqui é uma coisa com o tempo que eu vou ensinando, né, gente? Olha só. Vocês vão vão fechar o punho esquerdo, esse aqui é o braço esquerdo. Fechem a mão esquerda. Deixem isso aqui absolutamente reto em relação ao antebraço. E façam assim, vão bater. Pode ser para fora o movimento, não importa se é para dentro ou para fora. Não se preocupem, pode ser para fora, tá? Faça para fora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora vai abrindo a mão, abrindo os dedos e soltando o punho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ao ponto de conseguir fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2... Chega até a doer um pouco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora começa a enrijecer ali o punho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E voltem a fechar o punho. A fechar a mão. Tá? Agora vocês podem fazer com os dedos abertos agora. Tá tudo uma coisa só, relaxem a mão, soltem, isso aqui não muda, mas isso aqui fica doido, chega a cansar, tá? Não precisa fazer com o direito, embora, isso aqui é interessante, tem reflexos nos dois braços, né? Tem como fazer o sautier, só com o punho, e tem como fazer um sautier, que a maquininha vem daqui, ó. Olha aqui meu músculo, ó. Tá tenso. E agora eu vou fazer só o braço, ó. Relaxou. Olhem aqui. Tá tenso. O movimento é o mesmo. Isso aqui é sautier. Tô saindo de assunto total, mas só para mostrar que tem um paralelo dos dois braços, tá? E acho que saber entender, ter essa consciência corporal, que eu quero trazer algum especialista de consciência corporal, técnico de Alexandre aqui para conversar comigo, que eu acho fascinante. É muito importante, tá? Então eu prefiro porque eu consigo, vamos colocar assim, eu consigo fazer com muito mais velocidade o braço do que o punho, tá? E eu sempre gostei de vibrato rápido, eu sempre fui um fãzaço do Heifetz, assim, aquela coisa, porque tem certos repertórios que precisa aquele vibrato rápido, cabrístico, que eu chamo, aquele cabritinho, assim, precisa, tem um negócio que precisa, tem certas coisas de música francesa que eu acho incrível, chausson, eu fico assim, quando o violinista consegue fazer esse vibrato, concerto para violino e piano do... Nossa, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. É o que eu procuro nesse tipo de música, tá? Concerto de Korngold também, que tem coisas assim, que esse ultra romantismo eu acho que fica super legal. Aquele som do Heifetz pra mim é hipnótico. Isso é subjetivo, você tem que entender também isso. Vibrato é tanto técnico quanto uma coisa expressiva, obviamente, né? Então, ele é subjetivo. O uso dele é subjetivo. O que eu estou ensinando aqui é uma maneira de obter um vibrato, de ter um controle sobre
essa técnica do vibrato. Agora eu começo, vocês vão usar o pincel e as cores de vocês para pintar o que vocês querem pintar. Aí é outras coisas, outro assunto, tá bom? Então esse é o exercício do relaxamento da mão com o braço. Perguntas? Vou abrir para perguntas. Não é legal? Assim, essa compreensão assim, do que fica melhor no estilo, eu demorei, sei lá, gente, minha vida inteira para fazer essas distinções, que na música super expressiva do chausson, ou do forré também, precisa desse tipo de vibrato que eu gosto, é uma coisa, né? Como usar vibrato em bar? Nossa! Que pergunta! Já tô chegando nas cordas duplas, calma! É a próxima coisa. Cordas duplas é o próximo assunto. Então, como usar vibrato em bar? Eu não sei. Eu vibro quando eu acho que merece mais vibração das cordas, ou mais tenso, eu vibro mais. Mas de qualquer forma, não use vibrato assim, como se colocasse ketchup na pizza, assim. Não faça isso, tá? Deixa eu ver. Vai falar as cordas duplas? Vou! Mariluzia, acabei de falar sobre vibrato contínuo. Tá bom? Então, vamos falar de cordas duplas. Carlos, não estava na live de ontem, mas gostaria de saber suas. Tá. Como utilizar o vibrato nas posições altas da corda sol? Eu já ouvi falar, por exemplo, acho que até o professor Bozizio fala isso, continua falando, não sei, que aqui nas posições altas só o vibrato de punho ou de mão. Por observação de YouTube, de grandes solistas, eu não vejo isso como uma verdade absoluta. De repente é a maneira como ele ensina e a maneira de se fazer. Eu uso vibrato de braço, o Heifetz usava também, até lá em cima, Schering também usava. Embora o Schering também usava ele tinha todos os vibratos, né? Na verdade, no final, pessoal, você usa tudo, usem tudo. Não tem só um som, só um vibrato, uma interpretação, tá bom? Isso, vibrato é um tempero, justamente. Que não se deve vibrar em todas as notas. Bravo, bravíssimo. É um tempero, não se deve vibrar em todas as notas. Porém, há certos tipos de música que vão precisar de um tempero contínuo. É aquele recheio de chocolate enjoativo que vai do início até o fim. Eu acredito nisso. Tem certos tipos de música que vão assim. Tá? Como esses compositores que eu acabei de falar agora, chausson, forré. Não, forré não. Mas chausson tem muito disso. Essa música hiper expressiva, tá? Tá. Como saber onde vibrar? Nossa, eu demorei a minha vida inteira. E nem sei se eu sei totalmente. Carmelo, quando você faz o vibrato com um certo dedo, os outros ficam tensos? Não. Vamos continuar. Cordas duplas. Cordas duplas. Bom, não deveria ser um problema fazer vibrato de cordas duplas com cordas duplas de posição aberta. O que são isso? Quintas, sextas, sétimas, oitavas. Tá. O 1 e o 4 é um pouco mais difícil, porque são dedos, a oitava, né? São dedos mais débeis para vibrato, o primeiro e o quarto. Então o desenvolvimento de vibrato de quarta de oitava é importante, né? Nas quartas não vai para cada mão. Sol tem essa base do primeiro dedo. Isso é a oitava. Tá? Não deve ser um grande problema. Em oitava é um pouco mais difícil. Estudem escalas com vibrato também. Depois de um certo estágio. Estudem com vibrato. Não fiquem só afinando. Porque o vibrato, ele também pode ajudar na forma de mão.
tá? Porque a gente está chacoalhando, 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 ele está indo para todas as direções. Nesse sentido, ele também vai nesse sentido, porque existe uma certa rotação do antebraço, que eu não falei antes na filosofia, mas tem. Um pouco disso aqui tem, tá? Pouco, invisível quase, mas tem, tá? Tem esse movimento também, né? Ele tem um certo movimento circular aqui do dedo, ele faz uma coisa assim. Na verdade é semicircular, né? Mas, enfim, o vibrato ele vai ajudar a jogar. É um João Bobo. O brinquedo aquele, que hoje em dia nem sei se deve existir, mas é um João Bobo. O João Bobo tá aqui, dá um peteleco nele e faz assim, volta pra cá. Dá um peteleco pra ele lá, volta pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Ele pode ir pra qualquer direção, mas ele vai voltar sempre a se estabilizar no centro da gravidade. O dedo é um João Bobo, tá? Então, o vibrato vai... Se eu fizer ele muito deitado, não funciona. Muito em pé ou encostando aqui, limita o movimento. Então... Tá? Então, vibrato em oitavas é bom. Agora chegamos em terças. Todos os intervalos que tem um posicionamento fechado para dentro, ou seja, quartas, vou fazer assim para vocês. Ah, não, ao contrário, então é melhor fazer assim. Sempre vai ser mais difícil fazer isso aqui, tá? Sempre vai. Usem o mesmo princípio. Terças. É o mesmo princípio. Dedos mais altos do que para baixo. Tá? Sempre. Porque em terça não dá, né? Porque se eu fizer isso aqui, o dedo deitado, a polpa do meu terceiro dedo já tá tocando na corda lá, ó, na corda da nota superior. Nossa, minhas cordas são muito velhinhas. Aqui entra muito o jogo de punho. Usar o vibrato de braço, mas deixar o punho se movimentar. E mais uma dica, em terças. Sempre, entre o primeiro e o terceiro dedo que forma essa terça... O terceiro dedo vai vibrar melhor que o primeiro. E entre 2 e 4, adivinhe qual é o dedo que vibra melhor? O segundo. No mesmo movimento da mão, o segundo dedo tem mais amplitude. É assim, tá? Um dos dedos tem que ter uma boa amplitude para que a coisa aconteça, mas saibam que dificilmente os dois vão ter igual, tá bom? Então entre o 1 e o 3 vai ter mais do que o 1, e entre o 2 e o 4, o 2 vai ter mais que o quarto dedo, tá bom? Então, tem um exercício no Simon Fisher que eu acho interessante, não anotei o número, que seria um negócio assim. Tocaria assim, porém não toca com o ar, com a corda lá. Acredito que o segundo dedo meio que trava quando o quarto dedo entra. Porque essa posição fechada da mão, né? Depois... Essas são todas abertas, então é bem mais fácil o quarto dedo se manter igual. Tá no final do livro, eu acho, 298 ou 299, acho que é 299 o exercício. Gente, essa live tá gigante. E
uma última coisa, antes de abrir para perguntas, é um pequeno detalhe, que é manter a voluta estável, tá? Acontece muito, e aí eu vou fechar o assunto no final, que eu estava falando lá no início da postura. Vai acontecer muitas vezes do vibrato mexer com o balanço do violino, tá? Então, a gente tem que fazer um pequeno exercício para quando estiver tocando uma coisa que está desestabilizando o som, estudar de uma forma que... Eu olho no espelho, o espelho é aquele que reflete, eu olho na ponta da minha voluta e faço bem estreito o vibrato primeiro, depois eu vou tentando ampliar. Geralmente esse problema de mexer com o som é porque o arco está mais leve na corda, tá? Essa é uma super dificuldade, de manter isso aqui leve e o vibrato com essa amplitude, tá? Eu queria falar um outro exemplo que eu sempre tive dificuldade. Esse tipo de terceiro movimento do blues não é difícil. É difícil quando a gente não estuda. Nossa, mas tá muito ruim o som. Por quê? Porque aqui tá super amplo, mas aqui é fortíssimo. Então não mexe com o som. Mas agora, se eu tiver que fazer uma coisa tipo... uma outra peça romântica que exija muito vibrato. Essa aqui é forte também. Ah! Ainda é forte no arco. Não consigo pensar agora, devia ter... não. Enfim, alguma coisa que seja muito vibrato aqui e que aqui seja leve, tá? Alguma peça do repertório, isso é difícil de fazer, tá bom? Gente, vou abrir para perguntas então, porque eu acho que tudo que eu tinha que falar, nem eu aguento mais a minha voz. Vamos lá. Como fazer vibrato nos harmônicos? Isso é uma boa pergunta. Vibrato de harmônico do... Como é que eu faço essa coisa? Tá? Eu faço assim, eu prendo bem o primeiro dedo, com uma boa amplitude de primeira junta, tá? E não coloquem, essa é a super dica, não coloquem a ponta do quarto dedo na corda, para fazer o harmônico artificial, tá? Não deixem assim, ó. Porque é muito difícil de manter a estabilidade do som assim. Deixem ele mais, ó, tocando sempre mais na polpa do dedo e o quarto dedo mais aplastado. E outra coisa, soltem a base do primeiro dedo. Muito da dificuldade do harmônico é porque vocês estão tocando assim. Tá preso, aí não consegue vibrar, tá bom? Eu não entendi bem o que é o vetor no vibrato. Entendi qual é o movimento, né? É muito simples. Na verdade, ele está vindo em direção ao ombro, né? Só que na intersecção aqui das coisas, ele vai ficar num ângulo diagonal em direção às cordas, né? Levemente na diagonal, então ele fica... É por isso que o movimento do vibrato é esquisito e por isso que tem um pouquinho desse movimento também. Se vocês forem olhar para o meu braço... Tem um pouquinho disso aqui, bem pouquinho, tá bom? Mas deixa acontecer, não pensem muito nisso. Carmen, qual a sua opinião pessoal sobre o uso de vibrato em obras barrocas? Eu já respondi, eu não sou contra. Ontem eu escutei o Luiz Otávio tocando com vibrato, graças. Eu acho bonito, eu não acho que tem que ser usado com bom gosto. Não usem uma coisa como laque no cabelo, não usem, é tudo igual, aí não, né?
Todos os exercícios apresentados aqui é indicado para estudo na viola? Sim, absolutamente. Talvez a velocidade não possa ser tão... Não há necessidade de ser tão rápido, né? Então, o que seria o vibrato de dedo que você comentou no início da live? Pois é, o vibrato de dedo eu só usei assim, música de câmara de quarteto, trio, alguma coisa muito pequenininha, final de frase, no finalzinho assim, dá uma... meio que apertando o dedo, ele faz um pouquinho desse vetor semicircular, ou faz com que o dedo se mexa, mas assim... Hoje em dia ninguém usa, gente. Acho que ninguém fala do vibrato de dedo. Isso está nos livros. Em alguma época se usou mais, uma coisa mais... Michaelman usava muito do de dedo, né? Mas é um tipo de sonoridade que, tá, de repente, numa gravação tu pode escutar alguma coisa. E ajuda nessa coisa de não desestabilizar o arco, né? No final, uma coisa... Mas é tão pouquinho que só eu tô escutando aqui no teatro, ninguém entende, ninguém escuta isso. Você usa o terceiro dedo nas oitavas mais agudas para vibrar melhor? Isso é um mito. Na verdade, eu acho que o quarto dedo pode vibrar tão bem quanto o terceiro dedo. Apesar de que Heifetz usava 1, 3, né? Pra mim é uma questão só de alcance. Se eu vou fazer uma... Pode vibrar super bem. Agora, se eu vou além dessas notas aqui... Aí vai ficando difícil, porque aí quando eu tenho que ir pra cima do violino, 1, 4 não vibra tão bem. Fica um pouquinho mais estreito. Depende da mão de vocês, tá? O Emerson fez um comentário aqui. Emerson, eu não entendi muito bem. Conheço o Fedotov, sim. O professor de Tchaikovsky era ridículo, mas de um efeito maravilhoso. Era girar cada dedo no sentido anti-horário. Uma coisa assim? Ah! Como se fosse de baixo para cima. Eu vi um exercício assim parecido no Simon Fischer, de fazer movimentos circulares. Pode ser bom. Nunca trabalhei muito nisso. Valeu, Emerson, valeu. O que são e como estudar vibrato subdividido em números pares? Eu uso 4, né? Subdivisões de 4. Isso é interessante. Quando vocês forem passar para o repertório, esqueçam o número da batida, o metrônomo que vocês estão usando. Esqueçam, tá? Esqueçam. Existe uma ponte entre o estudo técnico do vibrato, de um lado, e o uso artístico do vibrato, que não se conecta. Se conectar, fica tudo engessado, é terrível, tá? Então, assim, deixem separados, tá? Estuda, anotem, estou fazendo tal velocidade, estou fazendo tal amplitude, estou fazendo mais estreito, beleza. Posições altas, posições baixas, tem as diferenças, tem regiões diferentes do violino, esse aqui beleza. Mas na hora de tocar, ouvidão. É só ouvidão que funciona, tá? É necessário fortalecer o quarto dedo para poder fazer vibrato? Gente, na minha experiência, esse negócio de fortalecer o quarto dedo são pequeníssimos casos. A maior parte tem que flexibilizar o quarto dedo, tem um quarto dedo muito tenso e não sabe como usar o movimento do quarto dedo. Não é de fortalecer. Tem gente que tem o quarto dedo bem débil, aí tem que fortalecer mesmo. A indicação clássica para fortalecimento do quarto dedo seria pizzicato de mão esquerda. Está no Sete Copos 1, livro 3, se eu não me engano. Tá
bom? E isso, vida, a gente estuda para estudar na hora de tocar, justamente, lá da live de ontem, perfeito. Como se escreve o nome do cara com um vibrato bonito? Tem tanta gente com vibrato bonito. Hadelish, pode ser. Isso é também uma outra coisa, né? O Hadelish tem um tipo de vibrato, o Sophie Mutter tem outro. Agora, em termos de... Vocês podem criticar um monte a Sophie Mutter, tá? Pode falar qualquer coisa. Mas eu acho, no mercado, hoje em dia, se for falar de violinistas solistas de mercado, ela tem um maior número de variações de vibrato, de cores de vibrato. Velocidade, amplitude. Ela pode até, vocês podem não gostar dela usando em tal peça, sonata de Beethoven, né? Sonatas de Mozart, beleza, também concordo. Tem coisas assim que eu fico, não precisava disso aí. Porém, o controle de vibrato dela é um troço absurdo. Quem olha o início do concerto de Dvorak dela tocando com a Filarmônica de Berlim, que ela gravou uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, aqui que é aquela abertura do concerto de Dvorak, é um negócio impressionante, o controle de vibrato dela é impressionante. O polegar deve estar alinhado com o indicador ou levemente recuado. Já falamos sobre posicionamento lá no início da live, não existe posição fixa. Olhem também Hilary Hahn no YouTube. Vejam assim, peguem uma câmera por trás dela tocando, o polegar dela não para quieto nunca. Não existe posição fixa para ela, e eu acho que não deve mesmo. Aaron Rosan. Aaron Rosan é assim, Aaron Rosan. Super violinista também. Gosto do vibrato da Janine Jensen também, tá? Algum estudo de vibrato fora do violino? Não, tem que ter o violino. Não, Tamires. Professor, você relaciona a prática de musculação para os braços com uma boa execução de vibrato? Não. Não, porque a musculatura exigida para o vibrato é muito menor. Mas, porém, se a pessoa está se sentindo fraca e não consegue aguentar muito tempo, de repente, pode ser. Heifetz tinha um excelente vibrato, com certeza. O Strack tinha um vibrato muito lateral, assim, nessa, né? Se alguém for ver, assim, principalmente no final da vida, cada vez mais ele fazia um vibrato meio que... Eu não consigo fazer aquele tipo de vibrato girando o antebraço, eu não consigo fazer aquilo. O que você acha do vibrato da Sarah Chang? A Sarah Chang tinha um vibrato maravilhoso até os 14, 15 anos, depois alguma coisa aconteceu, e pra mim ela é muito, em inglês é wobbly, é muito demais pro meu ouvido, eu não curto não. Subjetivamente falando, ela é uma excelente violinista. É mais difícil vibrar amplo, PPP, pianicíssimo, que fortíssimo, claro, óbvio que é. Por essa questão de desestabilizar o violino, né? Quando tá tocando bem fraquinho, assim, o vibrato fala tá, é muito difícil. Tem dificuldade em ter um vibrato regular com o primeiro dedo depois da 4ª posição. Isso às vezes pode ser, e eu vou falar uma super dica aqui, nossa, eu já tô cansado de falar porque já são quase 2 horas. Porém, essa é uma super dica, tá? Posicionamento do braço. Eu falei isso lá naquela live de espalheira e queixeira, tá? Pelo seguinte, às vezes o cotovelo tá muito para dentro e isso exige muito dos tríceps. Ele meio que tranca, enrijece o tríceps. E aí vai vibrar aqui e às vezes acontece alguma coisa com o primeiro dedo que está tenso e pode travar. Não abram demais, não coloquem para dentro demais o cotovelo, continuem com a posição o mais reto possível aqui. Olha a minha posição, a primeira posição do cotovelo e do antebraço. Praticamente não muda. Eu só dou essa pequena viradinha da mão aqui e pronto. Eu não fico fazendo isso aqui, porque não há necessidade, na verdade é pior. Estudar uma peça de aplicação que exige muito... Junto do desenvolvimento de técnica, você sugere estudar uma peça de aplicação que exija muito vibrato? Claro, obviamente.
Porque esse super vibrato, mais contínuo, mais chapado, digamos assim, por exemplo, tem a peça Meditação do Tchaikovsky. Que é super boa para isso. Serenata Melancólica. Né? E essas peças super românticas, assim, tem um vibrato que pode ser mais contínuo e exige mais, tá? Tipo de vibrato para os concertos de Mozart. Não, Mozart não é contínuo, não. Mozart não pode ser contínuo. Tá? Eu gosto de um vibrato mais amplo para Mozart, não tem problema com isso, de fazer mais... Mas ele acompanha os impulsos do arco, eu não faço... Não gosto dessa tipo de interpretação chapada, tá? Mas tem muito a ver com os impulsos do arco também, e o vibrato acompanha os impulsos, porque vibrato quer dizer vibrado, ou seja, se a corda está vibrando, o vibrato vai acompanhar a vibração da corda. Então se tem uma nota que é mais uau, uau, o vibrato vai fazer a mesma coisa, tá? Lista de Schindler serviria para estudo aplicado? Perfeito. O pessoal pede muito essa peça. Explica pra galera o sentido pra trás ou pra frente. Eu já falei sobre isso. O sentido pra mim é pra cima, tá? Ou seja, pro meu nariz, pro meu ombro. Então eu estou fechando o vibrato. É isso aqui que é o positivo e o outro relaxa, tá? Gente, só uma da Maria Luzia aqui. Um professor numa masterclass me pediu para experimentar um vibrato lento com o arco rápido. Nunca consegui fazer. Bom, tem essas também, né? É difícil. Dá um nó. Mas eu vou te dizer que é... pouco utilizado musicalmente. Como exercício é um negócio interessante. Gente, vamos terminar por aqui. Amanhã temos um convidado super especial. Bom, todos os meus convidados têm sido super especiais, né, gente? Para quem está acompanhando. E é verdade! O mestre Baldini perguntou sobre vibrato e mudança de posição. E eu falei que eu ia dizer depois, Baldini, desculpa se está assistindo ainda. Na mudança de posição, o vibrato depende do que a gente está tocando, né? Eu não vibraria o ar, mas existe um vibrato, existe um movimento de inércia, ou seja, se o vibrato está acontecendo antes, quando mudar de soltar aquilo ali, a mão vai continuar, se ela estiver relaxada, vai continuar. Mas eu não faria um esforço especial para ir vibrando no ar, não, acho que não é necessário. Não. Se não quiser escutar esse efeito Chrysler, tem que ser uma mudança mais rápida e leve. E aí não se escuta a oscilação do vibrato. Essa é a minha. Mas também faz uma pergunta difícil, né, Baldini? Mas eu acho que seria isso. Gente, muito obrigado. Amanhã, Guido Santana, super virtuose, um jovem violinista, assim, com uma facilidade técnica de absorção musical impressionante. Vai falar com a gente sobre preparação de concursos internacionais, tá? Porque ele participou do Menuhin há 2 anos atrás, vai participar de novo, então eu gostaria de conversar com ele sobre esse tipo de preparação. Eu tenho as minhas experiências de concurso internacional também, e vai ser um bate-papo super legal, tá? E agora eu vou lançar as lives da semana que vem, fiquem ligados, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem bem, descansem e
Fiquem longe do corona, do coronga, tá bom? Falou!